Muito bem. Primeiro fundamento da fé verdadeira, quem lembra? Segundo. Terceiro. Quarto. O quarto é o que a pessoa menos gosta, né? Para você não esquecer, porque as três são mais simples. Oração todo dia, meditação todo dia, exortação. Você não tem que puxar a orelha de alguém todo dia ou é alguém que puxa a tua orelha? A mulher foi criada para ajudar contrariando. Fala assim, mulher foi criada para ajudar contrariando. A mulher, a Bíblia, quando Deus disse assim, far-lhe-ei uma auxiliadora, essa palavra é exerquenedo, quer dizer ajuda contrária. Que mulher assim, que mulher, né? A mulher não, ela tem dessas coisas. Não, meu filho, não. Fala assim, foi Deus que fez. Fala assim, graças a Deus. Você já imaginou como é que seria um homem desgovernado? Porque o homem brinca demais, né? Quantas vezes você já falou para o teu marido, você não tem vergonha de fazer essas... Não é verdade? Sim ou não? Opa, tu não tem vergonha? Quer dizer, a mulher é aquela pessoa que vai botando as rédeas, né? É isso mesmo, é por isso que ela representa o Espírito Santo. Fala assim, a mulher representa o Espírito Santo, que ele vai contrariando para ajudar. Esse é o papel da mulher. Então, vamos lá, oração, meditação, exortação. Lembre-se, exortar é você exortar para cima, sempre mostrando recompensa. Não é bater igual você martela um prego para botar para baixo. É você mostrar para a pessoa, olha, se você for assim, vai ser melhor para você. Ó, se você continuar assim e tal. Então, exortação. A quarta, que é quando a pessoa começa a esquecer. A quarta coisa é quando a pessoa começa a esquecer. Ela lembra das três, aí a quarta ela fica... Lembra que é a que a gente menos gosta, que é afligir a nossa vontade. Às vezes você vê a pessoa, eu fui lá na igreja, eu fui na tua igreja, mas eu não gostei. Mas a igreja não é para gostar. Porque você não vai chegar no céu gostando da igreja. Você vai chegar no céu contrariando a sua vontade, afligindo a sua vontade. É assim que você vai chegar no céu. Falamos semana passada, você não se misture com esse mundo. É melhor você afligir sua alma não fazendo o que eles fazem. Mas todo mundo foi, mãe. Qual foi a mãe que nunca ouviu isso? Mãe, todo mundo foi. Não é assim, sim ou não, senhora? Mãe, todo mundo foi, só não deixou eu ir. Então, pois é, mas você está viva. Aí está a sabedoria da preservação. Poxa, mãe, todos eles foram. Não, mas você não vai, não. Você vai ficar aqui. Então, você aflige o seu filho, mas você salva o seu filho. Mas ela é da minha idade. Mas você não vai, não. E você tem que fazer isso com você mesmo. Afligir a própria vontade. Dizer não para os seus olhos. Dizer não para o seu coração. Então, essas quatro coisas que nós ensinamos. E hoje, nós vamos falar sobre a pedra principal. A pedra principal é o Senhor Jesus Cristo. E é você ter esse encontro verdadeiro com Ele. Você precisa ser. Quando Pedro, ele recebeu aquele milagre, escute bem essa palavra. Quando Pedro recebeu o milagre, aquela coisa extraordinária, do nada a uma grande pesca, repete aí, do nada a uma volumosa pesca, ele ficou muito impressionado. Mas era para ficar mesmo, porque só Deus podia fazer aquilo. Coloca para mim aí Lucas 5, a partir do versículo 8, por favor. Diz assim, vendo Simão, vendo essa grande pesca, né? O que ele fez? Prostrou-se, né, aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, se separa de mim, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Tem gente que não se acha pecador, não.
Tem gente que se acha justa demais, né? Ela olha para um pecador, né? Ela taxa de pecador o adúltero. Ela taxa de pecador o prostituto. Ah, eu não sou como esse prostituto. Ah, eu não sou prostituto, não sou como essazinha aí. Ela taxa as pessoas com esses grandes pecados, entendeu? Ah, eu não sou ladrão, né? Sou corrupto. Se eu roubo, também não roubo tanto. Só um pouquinho, é só um gato que eu faço ali. Às vezes um leopardo, às vezes um tigre, às vezes uma onça. As pessoas, elas costumam olhar para as outras. Nunca esqueça isso. Quem fala dos outros se acha melhor. Sempre que você for falar dos outros, quando você fala de alguém, você já está cometendo um pecado chamado soberba, arrogância. Quando você falou assim, pô, mas o fulano de tal é assim, você está dizendo que você não é e que você é melhor. Então você já pecou aí no seu coração. Toda vez, isso é batata. Quando você for criticar alguém, você está dizendo, você não precisa falar, mas você já está se colocando melhor que ele. E aí subiu o seu coração, e aquilo que sobe entre os homens é abominável ao Senhor. Fala assim, a arrogância dos homens é abominável ao Senhor. Quando você é arrogante. Eu estou falando isso porque às vezes a pessoa diz assim, eu não cometo, o pastor fica falando de pecador, mas eu não cometo esses pecados assim. Não, todos nós somos pecadores, nós falhamos sim. Você pode não falhar grotescamente, como assumidamente, mas tem pecado sim. E Pedro não era um homem prostituto, ele não tem histórico disso, mas quando ele viu que Jesus era diferente assim, ele falou, meu Deus, quem é esse homem? Porque eu pesquei aqui nesse mesmo lugar, não tinha nada. Daqui a pouco esse homem vai lá e manda pescar e está lá um mundaréu de peixe. Ele falou, meu Deus, é Deus. E ele se prostrou. Ninguém vai ser salvo se não enxergar seus pecados, não. Como é que você vai se arrepender do que você acha que não tem? Como é que você vai se arrepender do que acha que você não tem? Você se acha santo demais, puro demais, soberba, arrogância, falsa humildade, falsa modéstia. Você só vai encontrar perdão quando você enxergar o seu pecado. O Espírito Santo mostra os seus pecados. Maus pensamentos assumidos são pecados. Maus pensamentos, quando você não se prostitui, mas fica matutando, às vezes flertando. Você, lá no seu coração, você imaginou coisas com a mulher e fica brincando com fogo. Fico só imaginando isso, fico só imaginando aquilo. Imagina, porque lá no seu coração você tem a malícia. E só Deus sabe que se mais um pouco se você não cai, se você não vai mesmo. Então, às vezes a pessoa, eu não sou prostituto, não fico pegando, não. Mas na tua cabeça você fica pensando e você aceita isso e a esposa não sabe, mas você fica brincando com mulher. Brincando. E com homem também. Mas o marido não sabe e a mulher brinca com o homem no trabalho. Né? Isso é pecado. Se você olhar para uma mulher com intenção adúltera, você pecou com ela, no seu pensamento. Então, se o Espírito Santo não mostrar os teus pecados, você não vai se arrepender deles, não. Aí você vai ficar dentro da igreja achando que não precisa de arrependimento. Mas a primeira coisa que tem que acontecer com você é você enxergar seus pecados. E você se arrepender dos seus pecados. Fala assim, meus pecados é como um veneno na minha alma. Você tem que cuspir, você tem que tirar, tem que espremer para fora. Como aqueles carnegão, aqueles furum, que você tem que, não quero mais isso para mim, não. Foi o que Pedro fez. Volte a palavra ali, por favor. Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Coloque o 9. Pois que o espanto se apoderara dele.
e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam, claro, né? Só que tem gente que nada impressiona, ela vê o diabo manifestado. Ela já viu tanto milagre, até na vida dela, mas ela nunca se rende, nunca se converte. Coloco 10. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, quer dizer, não precisa se afastar de mim, não. De agora em diante você vai ser pescador de homens. Põe o 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, nenhum peixe eles levaram. Deixaram tudo e o seguiram. Eles foram ser discípulos, mas não primeiro serem convertidos, mesmo arrependidos dos seus pecados. Então, a quinta pedra, que é a pedra fundamental, é você ser. Ser e ser um discípulo. Fala assim, o principal é ser discípulo, sendo o primeiro. Você precisa ser dele. Você precisa olhar para dentro de você e você precisa dizer, não, eu sou de Jesus mesmo, sem se enganar. Eu sou dele, eu vivo para ele. A minha consciência me confirma que eu sou dele. Eu não sou mais desse mundo, eu não sou mais do pecado. Agora eu sou dele. Agora eu sou um discípulo dele. E o que faz um discípulo dele? Vai atrás de ganhar mais peixe nesse mundo, amém? Mas eles não deixaram os peixes. Fala assim, um discípulo mesmo. Fala assim, um convertido mesmo. Esse mundo não importa mais. Ele já não é aquela criatura, eu tenho que ter tanto, eu tenho que ter mais que o outro, eu tenho que prosperar mais que o meu irmão, eu tenho que ter mais que a minha irmã, eu tenho que estar na frente do fulano, eu preciso. Nada disso. O sujeito que ele é realmente de Deus, ele é convertido mesmo. O coração dele desvaloriza as demais coisas, porque ele teve a maior experiência da vida dele. Ela conheceu o Senhor. Todas as outras coisas decaem, inclusive pessoas decaem em valor. Ela agora conheceu o maior tesouro e ela vive para seguir o Senhor. E naturalmente, pela maneira de ser dela, ela faz discípulos ao Senhor. Amém? A direção de Deus para aqueles que são convertidos é fazer discípulos. Coloca para mim aí Mateus 28, 19. Põe aí para mim. Portanto, ide. Ah lá. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome, fala assim, Pai, Criador. Em nome de quem mais? Fala assim, meu Salvador. E do Espírito Santo, o meu Consolador. A missão daquela pessoa que é mesmo, a missão de quem é mesmo, é fazer discípulo. Aí você diz assim, não é não, porque isso aí é coisa da igreja, a igreja tem que fazer isso, nada disso. Eu não sou fruto da igreja, eu sou fruto da minha avó. Foi minha avó que primeiro me discipulou. Minha avó, igual a vovó da igreja, que eu gosto pra caramba de ver as vovó na igreja, que lembra da minha avó. Foi a minha avó que me discipulou. Foi a minha avó que me ensinou o caminho da fé. Não foi a igreja. Depois que eu fui chamado para a obra, sim, aí a igreja cuidou de mim. Mas quem me mostrou o caminho da fé foi minha avó. E isso é bíblico. Olha só esse texto, quando Paulo, a pessoa que veio depois de Paulo,
que foi Timóteo. Coloca para mim 2 Timóteo 1,5, por favor. Paulo escreve para Timóteo dizendo, trazendo à memória a fé fingida. Trazendo à memória a fé. Então fala assim, primeiro ser. Primeiro você tem que ser. Então a quinta pedra representa, a pedra principal, a pedra forte, é você saber quem você é. Não, eu fui transformada. Eu fui transformado. Aconteceu comigo. Então, é uma rocha. É uma rocha. Então, o quinto fundamento é você ser mesmo, sem se enganar e sem enganar os outros. Olha só, olha essa palavra. Trazendo à memória a fé. Leia aí. Não fingida. Em que em ti há, quer dizer, dentro de você, Timóteo, Paulo escrevendo, dentro de você tem uma fé que não é fingida, eu sei, a qual, leia lá, habitou primeiro em tua avó, Loide, e depois em quem mais? E tua mãe Eunice, e agora eu estou certo também que habita em você. Então, quem discipulou Timóteo? A avó com uma fé verdadeira. Uma fé real. Fazer discípulo é primeiro você ser. Você ser. Agora, quem é, não tem como não fazer discípulo. Quem é, não tem como você não fazer discípulo. Porque você é. Então, se eu tenho um amigo, eu vou influenciar o meu amigo. Se eu tenho uma igreja para cuidar, dessa igreja vão sair discípulos. Se eu tenho povo para me ouvir, dessa igreja vão nascer discípulos. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Se você é uma pessoa de Deus, você está fazendo discípulo? Ai, pastor. Porque você faz pessoas iguais a você. Fala assim, a gente sempre vai fazer. Da onde vem aquele ditadozinho assim, tal pai? Você já ouviu isso? E aquelazinha lá é igualzinha a mãe dela. Por quê? Porque a mãe discipulou. Ensinou tudo quanto era porcaria para a filha. E o pai ensinou até a fumar, cedo. Bota cigarro na boca. Isso, meu filho, agora tu é homem. Aí. Bebe com teu pai aqui. Então vai fazendo. Mas quando uma pessoa é convertida, então o filho dela, ela vai trabalhando o filho dela. Vai trabalhando o neto. Quem chegar perto dela, ela vai fazendo discípulo. Ela não pensa em outra coisa a não ser ganhar almas. Então, se a pessoa diz assim, não, eu recebi o Espírito Santo. Você recebeu o Espírito Santo, tudo e todos decaem em valor para você. Você agora tem sua salvação, meu caro, tu não pensa em outra coisa. Você só pensa em ganhar almas. Quando eu olho para vocês, eu não penso em outra coisa. Eu olho aqui, eu fico pensando, falei, meu Deus, quem é que vai ganhar almas? Quem é que vai ficar até o fim? E quem através deles vão vir pessoas? Só isso que eu penso. Eu oro pela sua vida financeira, eu quero que você tenha o melhor, né? Mas eu penso assim, eu fico pensando, oh meu Deus, o que vai ser dessa pessoa? Será que essa pessoa vai ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas? Será que essa criatura vai vingar? Não sei se aqui fala vingar, vingar é prevalecer, né? Eu fico pensando, falo, rapaz, eu sei que uma hora eu vou embora, eu fico pensando, falei, meu Deus, quem será que vai vingar? Quem será que vai ficar até o final? E quem que vai dar frutos? Quem que vai dar frutos? Quem vai ser uma videira cheia, carregada de frutos, que o Pai tira os frutos para dar mais frutos? Você nunca, a pessoa
ela ganha, a pessoa que é mesmo, ela ganha almas até o final da vida dela. Ela não faz mais outra coisa. Ela agora quer servir aos propósitos de Deus. Quando você pensar assim, ô bispo, por que Deus dá o Espírito Santo? Para você fazer discípulos aonde você for. Você não vai em todas as nações, mas aonde você for, você faz discípulo. No seu trabalho, você faz discípulo. Aonde você vai, você faz discípulo. Você levanta pessoas iguais a você. Agora, para você levantar pessoas iguais a você, primeiro você tem que ser. Você tem que olhar para dentro de você e falar, me arrependi. Compreende sim ou não? Como Pedro. Tem que ter o arrependimento, tem que enxergar os pecados, tem que abandonar os pecados, tem que receber o Espírito da verdade. Senão você vai proliferar, senão você vai gerar pessoas que estão no pecado igual a você. E que vão dar mau testemunho igual a você. Você precisa cobrar isso de você. Oh, meu Deus, eu quero discípulos. Mas primeiro eu tenho que olhar para mim e falar assim, não, a minha consciência me aprova que eu realmente vivo para agradar a Deus. Você tem que olhar para você e você se aprovar. Ter a aprovação de Deus, mas a aprovação da sua consciência que diz, não, eu realmente vivo para agradar a Deus. Se você tiver essa aprovação, pode ter certeza que Deus vai se agradar de você também. E nunca pense que você não pode gerar discípulo. É só você olhar para mim. Amém, pessoal? Você olha para mim. Quem me gerou? Minha avó. Sentava na igreja. E não era uma igreja igual essa aqui, não. Igrejinha simples. Mas ela creu, ela recebeu o Espírito Santo. Ó, meu filho, é assim, é assado, tem que ser na fé. Só Jesus, meu filho. Só? Minha avó falava assim, só Jesus, meu filho. Meu filho se apega com Deus. Quando dá um problema, fala assim, ó, meu filho, Jesus vai resolver isso aí. Então, não fica pensando, não, mas Deus não vai, através de mim, através de você, rapaz. Através de você, Deus vai fazer coisas grandes. Gerar almas para Ele, gerar pessoas para Ele. Pode colocar isso dentro de você, porque vai ser assim como eu estou falando para você. Digam graças a Deus. Então, ser e ser um discípulo. Agora, cadê seu celular? Pegue na sua mão, por favor, seu celular. Está em off, né, pessoal? Senão vai ser um... Está com o celular aí? Agora você vai pegar o principal conselho que eu cresci ouvindo. Eu quero que você grave esse conselho. Fizemos até uma foto para ser uma tela de celular para você. Se você tem notebook, então você coloca lá, põe de tela. Isso aqui tem que ser uma lei. Põe aí a foto, por favor. O que está escrito lá? Então vamos lá. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, o céu, suportou a cruz, desprezou a afronta que fizeram-lhe passar, assentou-se à destra do trono de Deus. Fala assim, olha para Jesus. Não tem conselho que eu ouvi mais na minha vida que isso aí. Isso aí eu ouvi desde o início. Minha avó falava, você tem que olhar para Jesus. Esse aqui é o principal conselho. Porque se você olhar para mim, você vai enxergar os meus defeitos. Porque eu tenho minhas falhas. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Mas, bispo, eu olho para... Não, você tem que olhar firme para Jesus. Amém? Fala assim, olhando para Jesus. Autor e consumador da fé. Fala assim, começou a fé em mim, vai terminar a obra em mim. Vamos repetir, fala assim, autor, o que iniciou. Fala assim, começou a fé em mim. Consumador, vai completar a história comigo. Iniciou e vai completar. Então eu tenho que olhar para ele.
Ele começou, vai ter, não, eu vou olhar só para ele. Eu vou olhar para Jesus, não, eu vou olhar só para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai errar. E você vai suportar todas as coisas igual ele suportou. É mais ou menos assim. Quem costura aqui? Você lembra como é que é para colocar a linha na agulha? É assim, ó. E quanto mais velho, pior, né? Não é assim? Tu tem que olhar ali o buraquinho. Fala assim, olha firme para Jesus. Então, toda vez que tu pegar uma agulha, é assim que eu tenho que olhar. Tu tem que mirar e... Você tem que olhar assim para Jesus. Meu Deus, eu tenho que olhar para Jesus. Aprende isso, olha para Jesus. Olha para dentro de você e faça questão de ser o que você diz que crê. Não aceite imitação. Amém? Fala assim, eu não aceito. Tipo assim, você se iludir. Nada disso. Meu Deus, eu quero estar na tua palavra. Se vós estiverdes em mim, a minha palavra em vós. Como é que é a palavra em vós? Quer dizer, você está na minha palavra, você está obedecendo. Você tem que olhar para você e falar assim, eu estou obedecendo. Então eu vou fazer pessoas iguais a mim. As pessoas vão ser iguais a mim. Elas vão se converter também, elas vão levar a sério também. Entendeu? Você vai gerar discípulos para Deus. Com o Espírito Santo. As pessoas vão ser como você, no trabalho, em casa, filho. Você vai ver com o tempo o que Deus vai fazer em você e através de você. Amém? E toda vez que olhar uma agulha, rapaz, não. Tem que olhar para Jesus. Tem que olhar bem, mas mirar bem mesmo. Mirar bem mesmo, para mirar bem mesmo. Eu ouvi uma vez de um pastor, é muito bacana isso, ele fala assim, olha, não é fácil seguir Jesus, mas se você mirar bem mesmo, você consegue. Fala assim, não é fácil seguir Jesus, mas se você olhar bem firme mesmo para Ele, você consegue. Então, quando você vê alguém que desanimou, ele não olhou bem firme, não. Mas quem olha bem firme mesmo, essa criatura vai em frente e vai gerando discípulos. Amém?